Atos 10, 33, um biotônico? Biotônico Fontoura? Não, um biotônico. Eu vou ler aqui na minha versão, e você lê na sua. A palavra do Senhor nós vamos falar de várias promessas, que é o que nós estamos falando nessa campanha. Né? O Espírito de Deus deu uma direção para o nosso pastor, e nós estamos falando de promessas. Amém? E aqui, nesse momento, diz assim: e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Que bom que você está aqui. Olha, o Espírito Santo está te recebendo. Bem, que bom que você veio. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Pai, muito obrigada. Pai, nós já estamos com o nosso coração em ebulição de ver a Tua fidelidade, do nascer do sol até o amanhecer. Pai, o Senhor está conosco para nos abençoar, Senhor amado, para nos proteger, para nos orientar, Pai. E hoje temos certeza que não será diferente. Temos a certeza, Pai, que mais promessas, mais fortalecimento, mais direção teremos. Então, Pai, se o Senhor nos convidou, Pai, o Senhor está falando, que bom que vocês estão aqui, bem, que bom que você aceitou esse convite. Eu quero falar com você. Pai, fala conosco, porque nós queremos te ouvir, Senhor. Então, Pai, ajuda-nos, tira Pai, tudo aquilo que pode nos distrair, mas que nós possamos reter firme tudo aquilo que o Senhor vai falar para nós. Por isso oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Você pode sentar. E ontem, com o nosso pastor Eduardo, aprendemos que a oração, ela muda a situação. A oração, ela muda a situação, e isso é muito importante. Então, você observa que até aqui, nós recebemos orientações. Até aqui, nós recebemos dicas. Mas agora, gente, nós estamos aí sexta, sábado e domingo. Agora, nós vamos passar para a execução. Né? Nós estamos, dezembro todinho, nós ficamos no planejamento, nós ficamos escrevendo, estamos recebendo dica, mas agora nós vamos partir para execução. Porque os projetos, quando eles estão só no papel, eles estão só no papel. Mas há necessidade de nós trabalharmos o que está nesses papéis. Existe uma máxima, né, que eu coloco no papel e eu não faço mais nada. Não, você precisa trabalhar para o seu projeto. Você precisa trabalhar, e trabalhar duro, porque os milagres, eles acontecem, mas nós precisamos trabalhar naquilo que nós colocamos aqui, ok? Ok? Você tem que trabalhar. Não adianta só você colocar aqui. Você quer ver uma coisa assim? Quer emagrecer. Tem que fazer alguma coisa. Né? Só colocar aqui, quero comprar um carro, quero ler a Bíblia. Não começa? Não planeja? Quantas páginas você vai ler por dia? Pastora, oi. Do jeito, esse calendário que eu peguei aqui, eu não consigo. Não tem problema. Mas você já providenciou outro? Porque, às vezes, 4 capítulos é muito. Mas você já providenciou outro? Você não pode ficar sem ler. Você já providenciou um lugar para você ler? Hoje é sexta-feira. Você está esperando o quê? Você está pensando o quê? Você já pegou um caderno? Você já se organizou? Eu estou falando de organização. Hoje é organização. Você precisa pensar no que você escreveu aqui e ir atrás das coisas. Quando
chega no sábado, geralmente a gente não faz aquela compra para casa, né? A mistura da próxima semana, comprar isso, né? Teu projeto. O que eu preciso fazer para esse milagre acontecer? Porque existe uma parte que é nossa. E eu quero trazer aqui para vocês a história de um escritor. Mas ele não sabia que ele ia ser escritor. Ele começou estudando medicina. E ele, como todo profissional da saúde, dava plantões. E entre um plantão e outro, ele foi escrevendo. Ele começou a escrever. E depois ele achou que ele poderia escrever um romance. E a cada plantão, sempre que ele tinha um tempo, ele ia e escrevia. Depois de um tempo, aqueles escritos, aqueles papéis se tornaram, talvez alguém tenha lido aqui, ou até tenha visto no cinema. O livro se tornou no Caçador de Pipas, que é a história de 2 meninos. Então, quando a gente começa alguma coisa, às vezes a gente começa, né, pensando que aquilo pode ser grande, mas não tão grande. Eu acho que ele não imaginava que ele iria, né, vender aí, acho que 4 milhões, e que depois esse livro ele ia para a tela. Então, veja bem, o Espírito Santo ele vai transformando, ele vai trabalhando naquilo que você coloca a mão. Se você não faz nada, você não vai ter nada. Se você não for fiel no pouco, jamais você vai ter o muito. O que nós precisamos é pedir para que o Senhor nos dê forças. Vamos ver o que está escrito lá em João 15, 7. Ainda ontem nós falávamos a respeito desse item aqui, junto com o pastor Adenir e mais a Célia. Todo projeto que você tem, ele precisa de algo que a gente chama de constância, de permanência. E olha o que a palavra de Deus diz, existe uma promessa. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, veja bem, as palavras do Senhor, elas têm que estar conosco. E as minhas palavras permanecerem em vocês, o que vai acontecer? Pedirei o quê? O que quiserem, e será concedido. Peça o que você quiser e vai ser concedido. Mas deixa essa tela para mim um pouquinho, por favor. Permanecer. Permanecer. Nós temos que permanecer. Nós temos que permanecer, nós temos que ter uma constância, nós temos que ter uma assiduidade. Inclusive, a assiduidade é algo que compõe a observação de várias situações. Se você vai num trabalho, vai chegar uma hora que o pessoal vai te avaliar, mas é assíduo? Lá na escola, se de repente alguém fica de exame, vai lá para o conselho de classe, mas a pessoa é assídua. Como é que está a assiduidade? Como é que está a sua assiduidade? Como é que está a sua permanência? Como é que você tem trabalhado essas coisas? Como é que você tem trabalhado essas promessas que você tem recebido aqui essa semana? Você está, e eu vou de novo no meu mantra, você trouxe um caderno? Está escrevendo? Pastora Sônia, eu vi que está escrevendo. Eu vi seu caderninho. Cadernão. Também estou escrevendo. Nós precisamos escrever, nós precisamos reter, porque na medida que eu ouço e depois eu escrevo, o que acontece? Vai havendo uma permanência, nós vamos fazendo uma construção. Amém? Nós vamos fazendo uma construção. Mas o versículo, tema, né? Ele traz para a gente, Filipenses 3,13, ele traz algo que eu quero também trabalhar aqui com vocês. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa epístola, houve uma comparação com um atleta. Aquela época na Grécia, né, era muito comum, era normal a prática de esportes. Eu fiquei pensando um pouco, eu não sei se você tem
ainda tem esse hábito, né? Porque depois que passou para de manhã, e já tem um tempo que passou para amanhã, mas antes, né, havia a corrida de São Silvestre, né, à noite, e a gente observa como é que os corredores, como eles correm. Hoje nós temos aqui na nossa cidade a corrida da EPTV, né? E muitas vezes, integração, obrigada, e muitas vezes a gente fica olhando e a gente até fica brava, né? Nossa, a pessoa está dando um copo d'água, ele nem vê, não é? Ele bate assim com a mão, nossa, que falta de educação. Não, não é isso, não é nada disso. Assim como Paulo colocou aqui, esse atleta, o que ele faz? Ele se esforça. O atleta se esforça para obedecer a Deus. O atleta se esforça para alcançar o prêmio. Olha aí. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Veja, execução, fazer. Uma coisa faço. Então, nós precisamos fazer, nós precisamos tirar do papel. Nossa, pastora, eu nem lembro o que eu escrevi. Tem gente que faz isso. Então, se você é dessas, então precisa se organizar melhor. Pensar melhor. Escrever no caderninho no final desse ano, e escrever no papel e trazer aqui para que você possa acompanhar aquilo que você pediu. Amém? Uma coisa faço, ou seja, você precisa trabalhar a favor do seu milagre. E aí a gente já falou, leitura da Bíblia. Não começou ainda? Corre. Não consegue ler? Você pode ouvir. Dá para nós ouvirmos. Quantos capítulos você vai ler por dia? Aonde você vai anotar? Porque Deus vai falar com você. Deus fala com você. Deus fala com você e você precisa escrever. Você precisa ir atrás daquilo que Deus falou. Olha o que Ele falou para você aqui hoje. Que bom que você veio, eu tenho coisas para te falar. Eu tenho coisas para te falar. Eu tenho coisas para te falar. Você, como um atleta, você não pode se distrair. E a gente é cheio de se distrair. As distrações, né, as raposinhas, elas nos tiram, da onde, gente? Nos tiram do foco. Quantas e quantas vezes nós somos tirados do nosso foco por coisas que não agregam nada. Quantas e quantas vezes nós olhamos para o relógio e a gente até assusta. Nossa, já faz 40 minutos que eu estou aqui na internet, estou no WhatsApp, estou no Instagram e tal, e 40 minutos que a gente podia ler aqueles 4 capítulos. 40 minutos que nós poderíamos fazer um áudio de oração e mandar para alguém. 40 minutos que nós poderíamos investir tempo em visitar alguém. Porque a igreja, queridos, a igreja não são essas 4 paredes. A igreja não é estacionamento, não são as cadeiras, a igreja somos nós. E nós falamos que nós somos uma família. A gente até canta, somos corpo e assim bem ajustado, né? Mas a família, você deixa a sua família de qualquer jeito? Não deixa. Não deixa, você se preocupa com a sua família. Mesmo quando de vez em quando saem uns arranca-rabo ali, né? Você se preocupa, você liga, você telefona, você vai atrás. Será que a gente está indo atrás de quem não está vindo? Nós não podemos, queridos, continuar da mesma maneira. É isso que o Senhor está falando para nós. Nós temos que ter atitudes diferentes. E no primeiro dia, e até antes, o nosso pastor já deixou isso claro para nós. Se nós continuarmos a ter as mesmas atitudes, nós vamos continuar a ser os mesmos. E não é isso que nós queremos. Nós queremos avançar. Nós queremos algo novo. A unção uma nova história, um novo tempo, ela não acabou 31 de dezembro, ela continua. Ela continua. Ela avança, ela continua. Amém? Aleluia. Sabe que muitas vezes
Nós deixamos as oportunidades passarem. Por quê, gente? Porque a gente não se esquece daquilo que ficou para trás. O que ficou para trás, queridos, ficou para trás. Mesmo aquela nossa performance boa, ela não nos ajuda em nada. O que nós precisamos é estabelecer o alvo e avançar. E o nosso alvo, nós sabemos, o nosso alvo é Cristo. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. E nós precisamos olhar para Ele e seguir. Nós precisamos nos lembrar dos corredores. Muita gente, às vezes, oferece água, eles, às vezes, até assim, sem querer, bate, não é? Então, nós precisamos avançar dessa maneira. Se você tem um alvo e ainda não atingiu, já faz 5 anos que eu estou colocando isso daqui e não vai. Agora vai. Agora vai, porque você vai trabalhar mais. Se não aconteceu, é porque você está trabalhando pouco. Você vai trabalhar mais, você vai se esforçar mais, você vai levantar mais cedo. Você precisa perceber isso, queridos. É isso que o Espírito Santo está trazendo para nós nessa noite. Desse jeito que nós estamos na média e Ele quer mais para nós. Ele quer mais, porque Ele sabe que nós temos condição do quê, gente? De ir além, de ir além. Quando nós olhamos para o atleta, o que a gente pensa? Que ele é frio, que ele é calculista, que ele não está nem aí, mas ele está olhando ali, porque ele quer o prêmio, ele quer pegar o troféu, ele quer cruzar a faixa. E nós, muitas vezes, sem perceber, a gente se desvia. A nossa atenção é retirada. A nossa atenção é retirada. Então, não se distraia, retenha. Pode trazer. Retenha, você precisa reter. Você precisa guardar. E eu quero contar aqui para vocês uma experiência que aconteceu comigo. Porque nós sempre falamos, né, que antes da gente pregar, o Senhor, Ele fala conosco. Coloca para mim aquela imagem, Thaís, por favor. Já pode distribuir. O ano passado, eu fui num evento, já tinha passado a nossa semana do clamor, e nós fomos num evento. E o nosso pastor, meu pastor, pastor Adenir, ele fez uma ministração sobre a parábola dos talentos. Então, a ministração ela foi sobre semente, sobre semeadura, e ele disse essa frase, e essa frase calou no meu coração. E eu cheguei e falei, pastor, o senhor disse isso, vamos fazer uma imagem, lembra, pastor? Vamos escrever, vamos, né? Só que a imagem era outra, né, pastor? O senhor gostou da minha ideia, a imagem era, essa daí tá bonitona, né, gente? Ó que chique, ó que chique. Mesmo em tempos difíceis, não pare de semear. E essa imagem ficou no meu celular, eu ministrei sobre essa imagem, de vez em quando eu olhava para essa imagem. O que eu fiz com essa imagem? Eu retive, eu puxei para mim essa imagem. E você está recebendo aí da mão do nosso diaconato uma rede, uma redinha, tá? Essa rede é para você reter as promessas de Deus. Essa rede é para você guardar a palavra de Deus. Mas você vai guardar deste jeito que eu estou falando para você agora, em nome de Jesus. Você vai deixar essa rede no meio da sua Bíblia. E antes de você vir para a igreja, você vai falar, Senhor, fala comigo, eu quero guardar essa promessa. Às vezes, nós estamos pregando aqui e não é o que a gente está pregando que vai calar no seu coração. Às vezes é uma frase, às vezes é um louvor, às vezes é uma situação. Então, o que o Senhor quer? Ele quer que a gente retenha a palavra, que a gente guarde a palavra no coração para não pecar contra Ele. Nós precisamos guardar, nós precisamos ter um depósito do quê, gente? Das promessas do Senhor. Nós precisamos ter isso conosco, nós não podemos mais, a partir de hoje,
É execução. Nós não podemos vir... Lá em cima distribuiu? Por favor, dá para os meninos da transmissão, por gentileza. Obrigada. Finalizou? Tá ok, então. Então, depois, vê quem não recebeu, me avisa, por favor. Então, nós não podemos mais, gente, vir para a igreja como se a gente estivesse indo tomar sol na nossa piscina. Nós precisamos ter algo, nós precisamos guardar, nós precisamos fazer o quê, gente? Ir avançando pouco a pouco. Olha só que palavra fantástica que Zacarias traz para nós. Zacarias 4:10, ele fala de pequenos passos. Pode colocar, por favor. Ele fala de avanço. Então, muitas vezes a gente começa algo e, nossa, mas isso aqui está muito pequeno. Ai, parece que está mirrado. Parece que não vai para frente. Parece que não sei. Não, queridos. Continue. Avance, avance. Esses dias, pensando um pouco no clamor do alvorecer, eu pensava que o clamor do alvorecer tinha começado de um jeito. E aí, aqui, sentada nessa cadeira, eu me vi com um caderno que eu trazia escrito: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, abençoa isso, abençoa aquilo. E quando eu peguei esse caderno, a minha sobrinha esteve em casa nesse final de semana e eu mostrei para ela, falei, Michele, a tia ora para vocês tem 14 anos. Tia! Então, gente, tudo começa como? Começa pequeno, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, não despreze o seu começo. Não despreze as pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que vão te levar para frente. Foram aquelas páginas que ele foi escrevendo ali, o escritor, foram aquelas páginas ali que ele... Talvez o desejo do coração dele fosse mesmo escrever um livro, mas eu acredito que jamais ele pensaria que chegasse aonde chegou. E se você não teve a oportunidade de ler o livro, de assistir esse filme, faça-o. Então, olha só, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Aí está falando de uma construção. Quem constrói casa sabe. Você começa lá capinando aquele terreno e, de repente, o que acontece? Vai indo, vai indo, vai indo. E quando você vê a casa construída, você fala, puxa vida. Então, gente, o primeiro passo, você já deu. O primeiro passo é esse. O segundo passo são as orientações que nós já recebemos. O terceiro passo é esse. Agora nós vamos partir para a execução. Você vai chegar lá na sua casa, você vai relembrar, você vai escrever e você vai pensar, o que é que eu preciso fazer? O que mais eu preciso fazer? E partindo para a nossa conclusão, queridos, nós vamos prosseguir para o alvo. Olha o que fala lá Filipenses 3,14. Nós vamos prosseguir para o alvo, porque agora nós sempre tivemos, mas essa rede ela é um elemento da sua fé. Você vai lembrar, deixa ali, tá? No meio da Bíblia, e Senhor, fala comigo, o que eu tenho? Né? O que o Senhor tem para mim? Que frase? Às vezes é uma frase. Às vezes é um versículo, que nem ontem mesmo, pastor Eduardo. Eu cheguei em casa e uma liderada minha de Tocantins me escreveu, pastor, eu estou em dúvida. Eu não sei se eu aceito ser coordenadora estadual ou não. Olha aqui, minha filha, aceito, olha o que a palavra está falando. Foi pregado na nossa igreja. Então, você precisa ampliar, você precisa ser abençoada. Olha o que essa palavra diz. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Deus está aqui para quê? Para nos abençoar. Ele está aqui para nos ajudar,
Para que a gente prossiga para o alvo, para que a gente possa ganhar o prêmio. O que é o prêmio? Naquela época, gente, o prêmio, além da coroa, né, de louros, era também a possibilidade de sentar nos primeiros lugares dos teatros da Grécia e também de comer com o dinheiro com o dinheiro do povo, né? Mas para nós não. O nosso prêmio é aqui na terra. Alcançar os nossos objetivos, aquilo que você colocou aqui, e lá no céu morar com Jesus.